Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Podem me ouvir? Como é que vocês estão? Mais uma aula de revisão. Na verdade, a aula de revisão da nossa quarta aula. Ela é muito importante, a fórmula PROC-V, uma fórmula usada muitas vezes em escritórios, em empresas, principalmente quando a gente começa a trabalhar com tabelas extensas, e a gente precisa procurar algumas informações sem que a gente precise filtrar. Ela é uma fórmula extremamente útil, eu recomendo que você aprenda, preste muita atenção nessa aula e aproveite, que é uma aula que eu vou deixar disponibilizada aqui no YouTube. Então, é isso. Além das dúvidas que você tiver, entre em contato comigo diretamente no Instagram, que eu tenho toda a disponibilidade e toda a solicitude para te responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos começar com a aula. E eu gostaria de saber também, antes de começar, o que vocês estão achando do curso, o que vocês esperam, alguma dúvida que ficou, além do que eu já apresentei. E a gente está indo para uma reta final já, a gente já passou da metade do curso. E eu garanto a vocês que a gente já aprendeu muita coisa, pessoal, é muita coisa mesmo. Se eu não me engano, a gente tem agora na cabeça 7 fórmulas, por aí, 5 a 7 fórmulas, é bastante coisa, porque eu apresentei fórmulas, assim, importantíssimas e que muitas pessoas não sabem, sério mesmo. E lembrando que nas próximas aulas eu vou ensinar como eu faço todo esse design no meu Excel e passar para vocês também, além de formatar apresentações, formatar gráficos e estruturar grandes tabelas. Então é isso, gente. Um abraço e vou ficar aqui com vocês dando a aula, tá bom? Bom, a gente está falando da fórmula PROC-V. O que significa PROC-V? O PROC é procura e V é vertical. Basicamente é procura vertical e não existe uma lógica e sim um protocolo a se seguir ao usar essa fórmula. Ela não é tão intuitiva, na minha opinião. Mas quando você marca as posições de cada argumento que você vai colocar dentro dessa fórmula, eu te garanto, a longo prazo você decora isso sem ao menos pesquisar na internet, ela fica muito automática. E eu falo que isso é que nem dirigir. Quanto mais você dirige, uma hora você não tem mais aquela memória racional, você cria uma memória física, é como se seus dedos digitassem por você. Então, essa é a importância da prática, tá bom, gente? Então, nada mais útil do que começar o PROC-V com um exemplo prático e assim a gente vai aprender. Eu vou ler um enunciado e a gente vai ver o uso do PROC-V. Ele começa assim: um professor precisa levantar na sua tabela a nota de alguns dos seus alunos. Vamos supor que a gente tem essa tabela aqui. Eu reduzi essa análise numa tabela curta. Porém, vamos supor que esse professor tivesse mais de 100 alunos, ou às vezes aquelas turmas de EAD que tem mais de 400 alunos. E esse professor, o que ele quer fazer? Ele quer tabelar a nota de alguns alunos dessa lista. A PROC-V, o que ele faria nesse caso? Usaria a PROC-V. Por quê? Porque ele só quer uma relação e nota. Claro que olhando aqui numa tabela curta, a gente já viu, a nota da Damares é 8,5, a nota do Davi é 5,5, da Rafaela é 6,5. Mas vamos supor que houvesse alunos lá na lista número 300 e ele não vai procurar um a um. Como que a fórmula PROC funciona? A gente abre a fórmula, ó, acompanhem comigo. A gente coloca aqui, nesse primeiro argumento, uma coisa que eu chamo de campo-chave. Nesse campo especial, o que a gente está procurando? Nome do aluno. O que a PROC vai fazer? Ela vai relacionar o nome do aluno como campo-chave. Lembrando que numa tabela, normalmente a gente marca essa chave na primeira coluna. Não é uma regra, mas eu recomendo fortemente você fazer isso. Aquilo que você tem de informação que é única, por exemplo, o nome de uma pessoa, você deixa na primeira coluna. O segundo argumento é a tabela. O PROC, o que ele vai fazer? Você primeiro seleciona o nome do aluno, nesse caso, ó, se você procurar por Damares, você seleciona a célula
D15, nesse caso. Ou aqui, perdão. I23, porque a gente vai colocar a fórmula bem aqui nesse campinho. Em seguida, na fórmula PROC, você seleciona toda a tabela, é assim que ela funciona, não faz sentido? Não faz. Você coloca toda a tabela aqui, literalmente, ó, cabeçalho até a última linha. O segundo argumento é o que a gente chama de campo coluna. O que ele quer expressar? O campo coluna vai perguntar assim, dessa chave aqui, desse nome aluno, que informação você quer? Eu quero saber a nota desse aluno. E aí a fórmula PROC pergunta, legal, de toda essa tabela, em que coluna está essa informação? E você informa ao PROC, ó, tá na coluna 2. Por quê? O PROC vai fazer a contagem da tabela a partir da primeira coluna, ó, 1, 2. Por quê? Porque você está falando assim, que na coluna 2 vai ter a informação que você está procurando. Em seguida, ele vai perguntar assim, que correspondência você quer? O que quer dizer correspondência? Você está afirmando assim, eu quero o valor exatamente tal qual o nome que eu selecionei e eu quero a nota exata que esse aluno recebeu. Então, você marca aqui, ó, 0. Bom, pessoal, feito isso, a gente vai colocar na prática o PROC. Como que a gente vai procurar a nota de cada um desses alunos? Vamos abrir o PROC. PROC V. A gente dá duplo clique aqui nesse campo. E eu preciso do nome do aluno, que nada mais é que o nosso campo-chave. A gente seleciona aqui o nome da Damares, na I24, nesse caso, é isso mesmo? Dou um ponto e vírgula. Em seguida, eu procuro a matriz tabela. O que eu quero saber? Eu quero só a nota da Damares, mas onde está essa informação? Ah, ela se encontra numa tabela de alunos. Seleciono toda essa tabela. Perdão. Seleciono abro o PROC aqui, PROC V, porque eu perdi a fórmula. Seleciono o nome da aluna, dou ponto e vírgula. Em seguida, seleciono toda a tabela de alunos, dou um F4. Me perguntaram também por que congelar a tabela. Porque quando a gente descer, se a gente não congelar, o Excel vai entender que ele terá que ler linhas abaixo dessa tabela. Eu estou falando que minha informação está restrita somente a essa tabela, e eu não quero nada além das linhas abaixo e nada além das linhas acima. Selecionei toda a tabela, que vai da coluna C até a coluna E, da linha 14 até a linha 20. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo argumento? A coluna, ó, o próprio PROC vai informar. Valor procurado, o nome do aluno. Em que tabela você quer procurar informação a respeito as informações a respeito desse aluno? Nessa tabela aqui. Aí ele marca aqui todo o campo onde essa tabela está localizada. Número, índice, coluna. O que você quer saber desse aluno? Eu quero saber a nota. Se a gente for contar, ó, 1, 2. A gente informa o Excel, ó, a informação nota está na coluna 2. Marcamos 2. Ponto e vírgula. E a correspondência? Eu marco 0. Pessoal, uma dica muito valiosa, sempre coloque 0, porque o 0 você diz para o seu Excel, eu quero a correspondência exata desse nome. E fecho fórmula. Fecho parênteses, né? Que não está fechando, ou dou um Enter. O Excel vai carregar a resposta. Porque ele está demorando um pouquinho. 8,5, tá vendo? A partir dessa fórmula que a gente criou. Em seguida, o que a gente pode fazer? Vejam que o nome do aluno aqui, ó, não está congelado. A tabela está. O que o Excel pode fazer por nós? Se a gente puxar essa aba, ele vai fazer uma procura correspondente a cada um dos nomes. Por quê? Porque como a linha dessa fórmula não está congelada, ele vai descer correspondente a cada um do nome dos alunos. Ó, ele vai procurar Davi, ele vai procurar Rafaela, tá vendo, gente? E assim sucessivamente, ele vai procurar um a um. Espera que meu vídeo saiu, vocês estão com meu áudio? Beleza. E assim sucessivamente, ele vai procurar
cada um dos nomes dos alunos, mantendo, olha isso, ó, todo o campo da tabela. Se isso não tivesse congelado, ele ia começar a descer a procura da tabela. Se a gente selecionar a fórmula PROC, ó, ele é muito intuitivo, ele está marcando aqui com a fórmula em vermelho exatamente a tabela que você selecionou, e em azul o valor-chave, ou seja, o valor que você procura. E dou Enter. O Excel está teimoso. E é isso, pessoal. Como resumo, essa é a fórmula PROC-V. Como que ela funciona? Você vem aqui, você fala para o meu Excel, quero procurar o nome da Maris nessa tabela aqui. O que ele vai fazer? Ele vai olhar a sua primeira coluna e vai procurar um a um dessas informações. Vamos supor que ele já ache Damares. Damares. Beleza, ele pergunta assim, que informação você quer da Damares? Eu quero a nota na coluna 2. E o que o PROC vai fazer? Ele vai contar 1, 2. Aí ele responde, olha, Thaís, na coluna 2, referente ao nome que você selecionou em toda essa tabela, você tem a nota da Damares, que é 8,5. Então, vou te responder esse valor exato de 8,5. E assim sucessivamente. Olha o Gilberto, o que o Excel vai fazer? Ele vai ler um a um dos nomes, ele vai parar no Gilberto, ele vai meio que fazer um mapeamento. Chegou no Gilberto, ele vai perguntar, que coluna que é? Que você selecionou na sua fórmula? Eu aviso o Excel, segunda coluna. Ele vai contar, 1, 2. Ele fala, Thaís, na coluna 2 são as informações referentes à nota. E quando eu procuro a partir do nome Gilberto, eu encontro o valor 9. E ele vai me responder 9. Exatamente como está aqui. Tudo bem, pessoal? Se não ficar claro, vocês me mandem uma mensagem, tá bom? Agora a gente vai para os nossos cards resumos, que nada mais são que uma fórmula de você fixar essa informação e também consultar. Então, vamos iniciar falando para que serve a fórmula PROC-V. Ela serve para, quando precisar encontrar informações em tabela ou um intervalo por linha, o que eu estou falando? Ele vai ler linha a linha, de forma vertical. Por exemplo, procure o preço de um carro pelo nome do modelo. Vamos dar esse exemplo para a gente gravar ainda mais o PROC-V. Vamos fazer a seguinte pergunta. Eu quero saber qual o valor de um dado modelo de carro. Lembrando, se nós tivéssemos uma lista muito extensa e eu só precisasse de duas informações, procurar um a um daria muito trabalho. A gente pode fazer exatamente pela fórmula PROC. E como seria? Eu vou mostrar aqui de forma resumida. Lembre-se, a gente abriu o PROC-V. E qual é a palavra-chave que eu estou procurando dessa tabela? Eu quero procurar o preço pelo nome do carro. Então, eu coloco o nome do carro, exatamente assim. Às vezes eu seleciono a célula aqui da tabelinha de apoio, ó. Em seguida, tabela de valores. Qual tabela eu quero? Eu quero toda essa tabela aqui. Eu vou procurar o valor do meu carro pelo nome e selecionar o preço. Que coluna? Olha, em que coluna está o preço? Eu informo para o meu Excel, olha, do que eu avaliei, o preço está na segunda coluna, marco aqui, coluna 2. E correspondência exata, que é 0, sinalizamos que queremos o valor correspondente exatamente indicado no nome do carro. E o que ele vai responder para a gente? Ele vai responder na célula preço do carro que a gente está procurando. Vamos colocar na prática. PROC-V. Abrimos a fórmula. Valor procurado. O valor-chave, eu quero, da minha tabelinha aqui, eu quero achar nessa tabelona algo correspondente. E ele pergunta, em que matriz tabela? Ou seja, em que tabela? Toda essa tabela aqui. Venho no meu Excel ou dou um F4 para congelar, ou se você não estiver conseguindo, coloque o cifrão entre linhas e números. Em seguida, eu pergunto, em que coluna está a informação de preço? E eu venho aqui, ó, está na coluna 2. Ponto e vírgula, peço correspondência exata e fecho fórmula. Dou Enter. O que ele fez? Ele desceu um a um, ó. Fiat Uno Attractive. Ele parou aqui e perguntou, que coluna dessa tabela? Eu falo, na segunda, ele vai 1,
2. Falou, ó, é esse valor aqui que eu vou dar como resposta. E é exatamente isso aqui que ele me respondeu. R$ 53.490 o valor do Fiat Uno Attractive. E do Volkswagen Gol? A gente pode vir aqui, ó, arrastar. E ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai descer um a um. Parou no Volkswagen Gol. Vai falar, é a coluna 2? Ele vai me responder R$ 57.030. Caso contrário, se a gente estivesse procurando o ano, o que ele ia responder? Tá vendo aqui na fórmula? A gente só trocaria 2 por 3. 1, 2, 3. E ele responderia exatamente o quê? O ano. Aqui, ó, 2021. E agora eu vou dar um... Ou você pode voltar para 3, ó, aqui, para 2, e volta ao preço do carro. Ficou claro? Se não, mandem mensagem. Agora, pessoal, eu vou um pouquinho além. Vou usar um exemplo mais prático e eu estou usando como tabela de auxílio um exercício de processo seletivo que uma das nossas alunas recebeu. E eu queria mandar um grande beijo para ela, que é a Carla Lima. Obrigada, Carlinha. E são exemplos, pessoal, de todo mundo que me mandou o Excel do processo seletivo, eu pude ver que em 100% deles tinha a fórmula PROC-V para você fazer. E eu vou usar algo como os recrutadores usam na prática, num exercício que você talvez recebesse caso você estivesse diante de uma prova. Então, vamos lá. O exercício da nossa aluna era assim. Ela tinha, na primeira coluna, o código do estabelecimento, em seguida, o nome do estabelecimento comercial. Pelo que eu entendi, era uma tabela de estabelecimentos comerciais e o quão rentável, como é que era a atividade deles. Aí na coluna 2, o nome do estabelecimento comercial. Na coluna 3, a gente teria que classificar. Bom, Boa Forma Shopping Guatemi, o que seria isso? Ah, seria uma loja de produtos. Bendito Burger, restaurantes, gastronomia. Só que, e aí em seguida, transações, TPV, MDR e valor. Pessoal, eu vou, como é que eu vou falar? Vou tirar meu vídeo e agora vocês vão ficar com o meu áudio para você acompanhar o Excel inteiro, tá? Um abraço, gente, fiquem com a minha voz. Bom, galera, qual que era o primeiro exercício que a aluna se deparou? Tinha uma aba aqui chamada segmento, onde tinha essa questão aqui. Acrescente o segmento de todos os estabelecimentos da base. Exercício, exemplo, processo seletivo. Vamos mudar esse texto aqui, para não deixar como tá da forma lá que ela recebeu. Vamos por exercício, processo seletivo. Que é a nossa aba aqui, ó. Essa aqui que a gente tem. Que é essa aba azul. Ele pergunta, acrescente o segmento de todos os estabelecimentos comerciais, dá exercício, processo, errei, exercício, processo seletivo, e utilize os dados da aba segmento. O que é uma aba, gente? É isso aqui, ó. A gente está na aba exercício, exemplo, processo seletivo, a gente vem para cá, é a aba segmento. Que basicamente esse recrutador queria? Que a nossa aluna tabelasse o segmento a partir de que informação? A gente vê aqui, ó, do código. Basicamente, o que ela tinha que fazer? O Excel tinha que procurar o código na tabela segmento e ver de qual código era correspondente, qual segmento era correspondente àquele código. Então, basicamente aqui, ó, vamos supor, o código 160. O Excel ia procurar linha a linha, chegar no código 160 e devolver o valor do segmento. Como que isso vai funcionar na prática? Aqui eu tenho uma fórmula pronta, vou dar um delete e vou fazer junto com vocês. PROC-V, valor procurado. A tabela de segmentos tinha dois campos, código
e segmento. Qual que é o campo comum entre a tabela e a tabela da aba segmento e essa é a nossa tabela? Código do estabelecimento. A gente seleciona aqui. Em seguida, o que ele quer procurar? Eu quero procurar informação que eu não tenho nessa grande tabela, eu quero procurar naquela tabela de 2 colunas. A gente vem aqui na aba segmento, ó, clica nela e seleciona toda a matriz tabela. Pessoal, dá um F4. Na aba segmento, ó, a gente está nessa, dá um ponto e vírgula. Fechou essa parte aqui da tabela que a gente selecionou, a gente volta aqui a dar um clique na aba exercício, exemplo, processo seletivo. Selecionamos, e agora o que ele está perguntando? Thaís, em qual coluna daquela tabela da aba segmento eu quero? Eu quero o segmento do estabelecimento comercial de acordo com o código. E onde está essa informação? Na coluna 2. Dou um ponto e vírgula e clico 0, fecho a fórmula e ele me devolve, ó. Ele fala assim, da leitura que eu fiz na aba segmento, a partir da primeira coluna daquela tabela, eu vi que o código 9 era do segmento de produtos. E se eu olhar o nome do estabelecimento, era a Loja Lupo, do Shopping Guatemi. O que a gente pode fazer? Veja que nós estruturamos uma fórmula capaz da gente automatizar, sem replicar um a um. O que eu fiz? Eu deixei o valor do código móvel, tá vendo? Não congelei. Congelei a minha tabela segmento, sinalizei que era a coluna 2 e coloquei como correspondência exata, 0. Dou um Enter, o que eu posso fazer? Pessoal, venho aqui, ó, dou um duplo clique. E ele vai me devolver todos os valores de código que eu tinha na aba segmento, ó, tô aqui na aba segmento. Ele vai ler um a um. Ele vai ler um a um e procurar. Por exemplo, ele vai estar fazendo a leitura assim, ó, código 3008. Ele vai falar, Thaís, encontrei a 3008. Qual dessas colunas você quer? A 1 ou a 2? Eu quero a 2, porque eu quero informação de segmento. E ele vai responder, ó, coluna 2 está escrito gastronomia. Ele me responde gastronomia na fórmula. Tá vendo? Para cada um desses estabelecimentos comerciais. Lembrando, quando você procurar a informação do PROC em 2 tabelas, você tem que relacionar as informações que eles têm em comum. E o que eles tinham em comum? O código do estabelecimento. Você não consegue procurar por nome do estabelecimento comercial. Então, lembre-se. Thaís, a partir de qual informação eu tenho que procurar em valor entre 2 tabelas? Se os dois tiverem, por exemplo, exatamente a mesma informação, vai ser aquela que vai ser, digamos assim, o valor-chave, tá bom? Ou seja, aquele valor que a gente vai sinalizar no primeiro argumento, valor procurado. Pessoal, é muita informação. Então, o que eu falo para vocês? Pratiquem, aproveite que esse vídeo está gravado, dê pause, volte, coloque no slow motion e decore e pratique, tá bom? Mais uma vez, o outro exercício perguntava assim, encontre por PROC-V os valores respectivos a cada um dos estabelecimentos comerciais. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai ter que olhar o quê? A gente vai pensar assim, o que essa tabela aqui tem em comum com essa tabela aqui? Novamente, o que a gente tem em comum? A gente tem o código do estabelecimento comercial em comum. Tá vendo? É a única informação que a gente tem. E agora, ele quer saber assim, dessa grande tabela que você tem, eu preciso do nome do estabelecimento comercial, do código 42078. Como é que eu faço isso por PROC-V? A gente vem aqui, ó, PROC-V. Qual é o valor procurado? Ou seja, qual que é o valor que eu tenho, qual que é o valor em comum que eu tenho entre essas 2 tabelas? É o código do estabelecimento. Selecionei o código, dou um ponto e vírgula, venho aqui, ó, o que ele vai procurar? Onde você quer achar essa informação?
eu digo ao meu Excel, quero procurar em toda essa tabela. Então, o que eu faço? Seleciono a tabela inteira. Como, Thaís? Vamos lembrar que a gente põe Ctrl Shift para baixo, segura, Ctrl Shift para o lado. Selecionei exatamente a tabela inteira. O que eu faço agora? F4. Dou um ponto e vírgula, e ele pergunta assim, tá, você selecionou essa tabela gigantesca e onde que está, em que coluna está a informação, nome do estabelecimento. O nome aqui é o mesmo, né? Coluna 2, ó, ele vai ler A, B, né? 1, 2, e eu informo ao meu Excel, coluna 2. Dou um ponto e vírgula e dou 0. E ele vem para cá e responde a Thaís, o nome do estabelecimento correspondente ao código 42078 é o posto da praça. Eu venho aqui, ó, e desço. E ele vai me mandar o nome de cada um desses estabelecimentos de acordo com o código que eu pedi. Thaís, revisa de novo como é que funciona isso? Claro. Eu venho aqui, ó, o que o Excel falou? O que você está procurando? Eu estou procurando o código 47. Eu falo, vamos descer. Ele vai procurando, ó, código 47. Dessa linha do código 47, qual coluna você quer, de qual coluna você quer a informação? Eu falo assim, eu quero da coluna 2. Ele vai contar 1, 2. Aí ele fala, Thaís, coluna 2 é Motel Copacabana Café. E eu falo, é isso que eu quero como resposta. E é isso que ele vai me responder. E se eu fizer de outra forma, eu quero o valor de transações. Ele vem aqui, vai descer 47. O que você quer? Eu quero a coluna 4. Ele, beleza. 1, 2, 3, 4. É o valor 40. Eu falei, bom, é referente a transações? É. Ele vai me devolver 40. E aqui é a mesma coisa, gente. Ele caçou naquela lista grande da nossa tabela, achou o 42078 e nos informou o nome do estabelecimento relacionado a esse código é Posto da Praça. Em seguida, ele quer saber qual é o segmento do Posto da Praça. A gente vem aqui, ó, dá um PROC V. Qual o valor procurado? Esse aqui. Venho aqui, novamente, que matriz tabela é? Toda essa tabela aqui. Então, vamos lá. Aperta em Ctrl, Shift para baixo. Continua com o dedo no Ctrl, Shift e agora para o lado. Fechou. Dá um F4. Ponto e vírgula. O que eu quero desse segmento? Que informação que eu quero? Eu quero o segmento. Em que coluna eu estou? Coluna 3. 1, 2, 3. 3. Correspondência exata. Fecha a forma. E ele responde para mim. Referente a esse código, o posto da praça é do segmento de combustíveis que está na coluna 3 da tabela. Aí ele vem aqui, ó, o que a gente faz? A gente pode dar um duplo clique e ele vai selecionar o segmento de cada um desses códigos que a gente selecionou, relacionado também ao nome desse estabelecimento. Transações. Pessoal, já está intuitivo, pensem. Se aqui a gente colocou 2 como coluna, aqui 3, transações será a coluna 4. É a mesma fórmula, trocando o número da coluna. PROC V. Que valor que eu quero procurar em comum dessa tabela com outra tabela? Código do estabelecimento. Dou um ponto e vírgula, novamente. Mas em que tabela você quer? Eu quero toda essa tabela. Dou um ponto e vírgula. F4, ponto e vírgula. Em seguida, ele pergunta em qual coluna você quer extrair a informação de transações. Eu venho aqui, eu conto, né? 1, 2, 3, 4. Eu quero da coluna 4. Ponto e vírgula, 0. Fecho fórmula. E Enter. O que eu faço agora? Pego essa alcinha aqui, replico a fórmula para todo mundo. E aqui ele me informa, ó, o código 42078 é o posto da praça, do segmento de combustíveis, e teve 737 transações.
Olhando os outros, a gente tem as respostas referentes a cada um desses códigos. E a TPV, pessoal? A mesma coisa. Para que ver que valor que eu quero, ou seja, qual o valor que eu tenho em comum marcado entre essa tabela e a outra tabela? O código do estabelecimento. Dou ponto e vírgula. A gente pode fazer uma técnica também que eu vou ensinar para vocês. A gente não seleciona código do estabelecimento, a gente vem aqui em F4, aperta primeiro F4, 1, e aperta F4 de novo, 2. Congelou a linha. O que eu quero congelar? Eu quero congelar a coluna, 3. Ele fez o quê? Ele deixou a linha móvel e restringiu a análise somente aos elementos da coluna I. Vamos dar ponto e vírgula, e eu vou mostrar para vocês o que mais ele fará. Seleciono toda a tabela. Nessa tabela em especial, dou um F4 completo, com cifrão entre linhas e colunas, dou um ponto e vírgula e falo para o meu Excel, de toda essa tabela, onde está a TPV? Eu falo assim, ó, a TPV está na coluna 5. Ponto e vírgula 0, fechou. O que a gente faz aqui? A mesma coisa. Agora eu vou mostrar o pulo do gato. A gente não estruturou essa fórmula um pouquinho diferente, a gente congelou a coluna I. O que a gente pode fazer agora? Eu posso fazer assim, ó. Pessoal, eu venho aqui, tá vendo essa alça? Arrasto para o lado. Beleza. Qual é a informação referente a MDR? Ela não é igual a TPV. O que eu faço? Eu venho aqui na fórmula, onde ela está escrita, e seleciono a coluna. Em que coluna está a MDR? Bom, olhando aqui, ó, ela está na coluna F, A, B, C, D, F. Coluna 6. Só troquei e ela vai me devolver o MDR. Lembrando que nessa estrutura de congelamento, onde eu congelei somente a coluna, e o que eu fiz aqui? Como eu não congelei a linha, eu só desço. E ele vai achar cada um dos valores referentes ao código. Valores de MDR, novamente, ele caçou nessa tabelona o valor do código, vamos supor que ele esteja procurando o 258. Chegou no 258, ele pergunta, o que você quer? Eu quero a coluna 6. Ele vai falar assim, o que tem na coluna 6? É o MDR. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele me informa, ó, seu MDR é de R$ 35,23. Esse é o valor que eu vou te devolver na fórmula. E assim, ele faz a medida do quê? Do valor que você selecionou aqui. E o valor líquido? A gente já pode ver que o valor líquido está na coluna G. E se a gente contar de A a G, ele é a coluna 7. O que a gente faz? A gente pega essa fórmula aqui, arrasta, está selecionada, a gente vem aqui, ó, só troca 6 por 7. E ele vai selecionar exatamente o valor líquido do código 42078, referente ao estabelecimento posto da praça, e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naquela tabelona aqui e vai devolver o valor líquido. E o que a gente faz? Arrasta ou dá duplo clique. E ele vai achar para os outros da nossa tabela. Gente, ficou alguma dúvida? Entre em contato comigo no Instagram, lembrando que eu mesma me disponho a responder. Fiquem tranquilos, não levem essa dúvida para o resto do seu trabalho. Pode tirar essa dúvida comigo e contem comigo. Aproveitem que eu estou disponibilizando, estou me dispondo a te responder, tá bom? E é sempre um carinho muito grande estar com vocês, tá bom? Quero mandar um beijo a todos que me mandaram mensagens, que têm acompanhado o trabalho e vocês têm sido parte disso. E vamos crescer juntos, gente. Lembrando que muita gente já tem me perguntado se, inclusive, eu vou criar uma mentoria de carreira técnica, orientações para você. Por exemplo, Thaís, quero me colocar no mercado, quero fazer uma boa prova. Ou, Thaís, já estou empregada, mas preciso dar uma alavancada a partir de conhecimentos técnicos e do meu marketing pessoal.
Na primeira semana de maio, eu estou para lançar a minha mentoria e eu vou contar com um grupo de alunos onde eu vou me disponibilizar durante 6 meses para fazer toda essa transição, junto com especialistas de RH e junto comigo. E é isso, gente. Mais novidades a gente vai trazendo ao longo da semana. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira de feriado e até sábado. Terá uma aula muito especial de design e estruturação de gráficos. Tchau, tchau, gente.